Olá pessoal, neste quarto vídeo iremos avaliar como você consegue analisar o braço de alavanca e o cálculo de braço de alavanca. Bom, o cálculo não irei falar porque vocês já estão careca de saber, mas o processo pela qual vocês analisam o braço de alavanca já é possível utilizar nesta análise de movimento de biomecânica através do software Kinovia. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer novamente é calcular, calibrar a medida, basta colocar a linha, vai em calibrar a medida, configuração aí, o indivíduo tem 45 centímetros aproximadamente de canela, de chão até a prega da fossa poplítea. Uma vez feito já essa calibração, você pega essa mãozinha aqui, olha só, sinalizando e coloca aqui no cantinho para não atrapalhar a sua medida, para não confundir. Já está calibrado, portanto você já sabe o tamanho do antebraço do indivíduo. Então, por exemplo, ele pode estar utilizando aqui uma barra normal, uma barra W, uma barra martelo, e você pode perceber que em diferentes tipos de barra ele pode ter uma diferente angulação de cotovelo. E isso implica diretamente no torque exercido aqui no tendão desses músculos que irão trabalhar para a flexão do cotovelo, como por exemplo o braquial e o bíceps braquial. Então seria uma análise, você comparar os tipos de movimento utilizando os diferentes tipos de barra W. Inicialmente vale salientar aqui, vou estar colocando aqui o lápis, seria muito interessante, como você está vendo que esta barra, o centro é muito escuro, você utilizar uma cor diferente para conseguir destacar ela. Uma cor diferente. Você poderia estar fazendo isso aqui também, colocando, por exemplo, aqui no centro, colocando e colando um adesivo. Ou, por exemplo, um isoporzinho, aquelas bolinhas de isopor, ou uma fita crepe, ou simplesmente colando algum papel para identificar que aí é o centro do fulcro. Igualmente a articulação do cotovelo. Por quê? Isso durante o processo de análise vai facilitar a visualização e traçar aí as linhas, né? Então fica muito mais fácil para você conseguir traçar. Vocês podem ver que aqui, já na condição aqui de isometria, esse indivíduo aqui, se você puxar uma linha diretamente para o chão, esse indivíduo aqui, ele já está tendo um esforço. Por quê? Porque aqui já caracteriza um braço de alavanca. Então, através dessa medida aqui, 16,23 centímetros, através dessa projeção aqui, deste braço, você já consegue. Você já tem aqui o peso da barra, você tem aqui o peso aqui do antebraço e da mão, e você calcula o peso em relação aí ao corpo, a porcentagem. Então aqui já te dá mais um dado. Aqui já seria já uma análise biomecânica. Se você tocar o vídeo mais para frente, melhor ainda, se você colocar um cronômetro aqui no vídeo e iniciar o cronômetro para você falar em que tempo que está ocorrendo essa análise, coloque isso, a sua análise ficará muito mais rica. Quando você parar, por exemplo, 90 graus, você já consegue fazer uma segunda análise. Você também já consegue traçar e analisar aí um braço de alavanca. Fica muito fácil, né? Porque você já só põe uma projeção horizontal. Aqui já é o braço de alavanca. Numa terceira análise, você conseguiria também, logo aqui na subida do movimento, fazer uma outra análise de um outro braço de alavanca. Aqui já teria aqui um outro braço de alavanca na qual você faria uma projeção horizontal. Eu vou projetar para cima para não confundir vocês, mas poderia ser para baixo. Então a distância deste ponto aqui até esse ponto aqui já é a projeção do braço de alavanca. Então você vai sair daqui e medir até aqui, Então você tem aqui, se você for pôr a cor, vou pôr aqui em vermelho, tem aqui aproximadamente aqui, medir no olho, sem nenhuma precisão, né? Porque eu estou fazendo meio apressado, porque eu tenho um tempo de vídeo, mas em torno de 33,82. Aí na aula ou em casa você faz com mais cuidado, com mais habilidade para mensurar. Então aqui eu teria já uma projeção horizontal, através aqui dessas linhas verticais, desse braço de alavanca aqui na subida. Automaticamente você iria já conseguir fazer uma correlação de diferentes torques com relação ao ângulo, porque você já aprendeu a calcular o ângulo de cotovelo em cada fase do movimento.
Se você substituísse o equipamento, então você teria aproximadamente umas 7 ou 8 análises biomecânicas só utilizando o braço de alavanca, ângulo e tipo de barra para uma execução, por exemplo, de rosca. Isso seria, mais uma vez, uma ideia para vocês de análise biomecânica. É isso aí o quarto vídeo, aguenta aí o quinto vídeo que terá mais exemplos para vocês.